o engenheiro japonês e industrialista que fundou a Honda Motor Company, uma das maiores fabricantes de automóveis e motocicletas do mundo. Dele é Soichiro Honda, o fundador da Honda. Havia qualquer coisa naquele jovem japonês. Ele não tinha dinheiro, não tinha estudo, não tinha contatos importantes, mas tinha um sonho: trabalhar com motores e construir algo que mudasse o mundo. Quando jovem, Honda tentou várias vezes uma vaga na maior empresa automobilística do Japão. Foi rejeitado 13 vezes, mas ele não desistiu. Decidiu se reinventar. Com o Japão em ruínas e sem recursos, Honda começou a montar bicicletas usando pequenos motores improvisados. Pegou sucatas, peças descartadas e restos de máquinas destruídas pela guerra. E disso nasceu um novo começo. A invenção fez sucesso. A pequena oficina cresceu, virou uma empresa. E aquela empresa se tornou uma das maiores fabricantes de motos e automóveis do planeta. Um dia perguntaram a ele qual era o segredo, e Honda respondeu: "O sucesso é construído a partir dos fracassos. Eu nunca tive medo de começar outra vez." Essa frase resume toda a sua vida. Ele não venceu porque teve sorte. Ele venceu porque se reinventou. Porque não ficou preso ao que perdeu. Porque não se curvou ao peso do passado. E hoje essa história te pergunta: o que te derrubou? O que você perdeu? O que já acabou, mas você ainda carrega? Qual peso você insiste em manter nas costas? Qual área da sua vida precisa ser reconstruída? Se Honda conseguiu se levantar depois de perder tudo 2 vezes, você também pode se levantar. Se ele conseguiu se reinventar quando não havia mais nada a favor, você também pode recomeçar. Enquanto houver fôlego em você, Deus ainda está te dando a chance de escrever uma nova história. Não viva preso ao que ficou para trás. Não permita que o passado se torne uma prisão. Avance, recomece, reconstrua. E se reinvente quantas vezes for preciso. Para se reinventar é preciso mais do que vontade. É preciso coragem, é preciso disposição. E principalmente, a decisão firme de não olhar mais para trás. Reinventar-se é como uma grande obra de construção civil, uma obra de mestre, um processo que não acontece de um dia para o outro. O pedreiro, quando começa sua alvenaria, não coloca tijolos de qualquer jeito. Ele trabalha com cuidado, com paciência, tijolo por tijolo, camada por camada, sempre verificando o prumo para que a parede não se curve, não desvie, não se perca do alinhamento correto. Ele sabe que pressa demais compromete toda a estrutura. E assim é a vida, assim é a nossa reconstrução interior. Às vezes algo dá errado, uma parede entorta, uma linha sai do prumo, uma parte do projeto não ficou como deveria. E o pedreiro sabe que nesses casos não adianta fingir que está tudo bem. Ele pega a marreta, derruba o que precisa ser derrubado e recomeça do zero, porque uma obra torta não sustenta o futuro. Ficar caído não resolve nada. Ficar olhando o leite derramado não muda nada. Não temos tempo para lamentações eternas. Nós vamos falar sobre algo que todo ser humano enfrenta, mais cedo ou mais tarde: o desgaste da vida. Sabe aquele momento em que tudo parece velho, cansado, pesado, desgastado? Aquele momento em que você olha para trás e percebe que algumas coisas ficaram no passado e você não sabe exatamente por onde recomeçar? Eu quero te dizer uma verdade espiritual muito forte. Se reinventar não é apenas uma escolha emocional, é uma decisão espiritual. E a Bíblia deixa isso muito claro. Como uma casa que pelo tempo desgastou e agora precisa de uma boa reforma. Assim somos nós. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo disse: "Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo." E no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, está escrito: "Deixando todo o peso de embaraço e o pecado que nos prende, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta." E no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 19, Deus promete: "Ele lançará nas profundezas do mar todas as nossas iniquidades." Esses 3 textos formam a base do que vamos conversar aqui hoje. Primeiro, quando a vida se desgasta, é sinal de que um novo ciclo chegou. Nada dura para sempre. Quando a vida se desgasta, um novo ciclo chegou. Quando a vida se desgasta, é um sinal de que precisa de uma atualização.
Nada dura para sempre. Você era uma pessoa aos 20 anos, outra aos 30, outra aos 40 e vai ser outra aos 50. Passamos por muitas dores e alegrias, perdas e conquistas. Você está tão presa às estações da vida que passou, que não se deu conta que você deveria ir ajustando sua vida, se atualizando e crescendo com maturidade. O primeiro passo da reinvenção. Reinventar-se não é simples, porque não é fácil admitir que alguma área da nossa vida envelheceu, que um sonho ficou parado, que erramos muito, que um relacionamento se desgastou, que um projeto perdeu a força. Mas não existe reinvenção sem coragem. Coragem para olhar para dentro, coragem para aceitar que algo precisa mudar, coragem para seguir adiante, mesmo com medo, mesmo com incertezas, mesmo sem todas as respostas. A reinvenção não começa no mundo de fora, ela começa dentro de você. Talvez hoje você olhe para a sua história e pense assim: meu tempo passou, já não tenho mais forças, eu estraguei oportunidades, já está tarde demais para mim. Mas Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se existe algo para esquecer, é porque Deus não quer que você viva presa ao que já não existe mais, na sua mente, no seu espírito, no seu coração. E Deus está pronto para fazer essa obra, mas Ele espera o seu primeiro passo. E agora vamos para algo prático. Perguntas que vão mexer com você. Pergunta 1. Qual é a sua idade hoje? 30, 35, 40 anos? A idade não determina o que Deus vai fazer. Moisés começou sua missão com 80 anos. Abraão recebeu a promessa aos 75. Jesus começou o ministério aos 30. Deus não trabalha com idade. Deus trabalha com propósito. Pergunta 2. Você já chegou nos 40 anos e sente que nada saiu como esperava? Os 40 anos, na Bíblia, representam transição e renovo. Os 40 dias de Jesus no deserto. Foi para ser provado. 40 anos do povo de Israel, antes de entrar na terra prometida. Aquilo era uma preparação para uma nova vida. 40 dias da chuva no tempo de Noé, quando houve o dilúvio. Aquilo era para um novo começo. Deus usa os 40 anos para fechar ciclos e abrir um novo ciclo de vida. Se você chegou lá ou já passou dos 40 anos, isso não é o fim, é renascimento. Novo começo. A empresa quebrou? Reinvente-se. A queda não define você, é apenas a página anterior. Jó também perdeu tudo. Mas Deus restaurou tudo em dobro. Você não terminou onde caiu. Você termina onde se levanta. O que eu quero dizer é que você precisa reagir e recomeçar de novo, mesmo sem vontade nenhuma. Você perdeu alguém? Você a amava muito? A dor é real. O luto pesa, mas Deus é consolador. Ele não apaga a sua história, mas Ele te renova para recomeçar e continuar. O amor que você perdeu não cancela o propósito que Deus manteve. Qual é o pecado que você não esquece? Confesse, se livre dele, se arrependa. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, a Bíblia diz: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Não existe reinvenção carregando culpa. Abra seu coração e confesse. Deixe e enterre. Qual é a pessoa que você magoou? Procure essa pessoa e peça perdão para ela. Sabe, o perdão não muda o que aconteceu, mas muda quem você é daqui para frente. Você não pode ir para o futuro carregando rachaduras do passado. Quais são os seus arrependimentos? Arrependimento é um sinal. E peso impede você de correr a carreira proposta por Deus. Confessar é preciso. Assuma a responsabilidade. Corrija-se. Qual amizade não vale mais a pena? Algumas amizades são bênção, outras são prisão, né? Em Hebreus capítulo 12 diz: deixando todo o embaraço e peso. Uma amizade que te puxa para trás, isso não é amizade, é embaraço. O que você não teve coragem de fazer? Faça. Esse é o ponto-chave da reinvenção. A reinvenção é a coragem de se reinventar. E tomada com fé hoje. Se Deus te pediu, faça. Se Deus plantou o sonho em você, comece. Se Deus acendeu o desejo, dê o primeiro passo. Se você afirmar e insiste em dizer, eu não mereço, entenda que só termina quando Deus quer. Então,
Deixe o vitimismo de lado. Corrija-se. Siga em frente. Aqui estão os princípios que precisam guiar seu novo ciclo. Passo 1. Esqueça o que não volta. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, não é esquecer por memória, é esquecer por decisão. Passo 2. Solte o peso. Em Hebreus disse: deixando todo embaraço e peso, deixe a teimosia e olhe para frente. Passo 3. Deixe Deus enterrar o que te persegue. O livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 19, diz: Ele lançará no mar nossas iniquidades. Se Deus jogou no mar, não vai lá buscar de volta. Passo 4. Avance, mesmo com medo, Paulo disse: avanço para o que está adiante de mim. O próprio Senhor nos dá o conselho mais poderoso para quem precisa se reinventar. Não vos lembreis das coisas passadas. Eis que faço coisas novas. É uma direção, é uma ordem, é um chamado para um novo começo. Reinventar-se é exatamente isso. Reconhecer o que quebrou, assumir o que precisa ser demolido e ter a coragem de reconstruir com mais maturidade, mais sabedoria e mais fé. Porque a obra que Deus está fazendo em você é maior do que aquilo que você perdeu. E o que Ele prepara à frente é muito mais forte do que aquilo que ficou para trás. Coloque uma pedra no seu passado e enterre o que deu errado. Se perdoe, comece de verdade, faça valer a pena. Eu quero deixar aqui 3 direções para você recomeçar. Anote aí. Primeiro, veja o que você está fazendo com o seu tempo. Tempo é precioso e não volta mais. Aprenda a usar o seu tempo de maneira responsável. O tempo é valioso, tempo é vida, tempo é tesouro. Um dia em que você vive, já deixou de viver um dia a menos. Não adianta tentar guardar ou congelar o tempo, pois ele não te espera. É você e eu quem precisamos usar o tempo, antes que tudo seja tarde. E não dará mais tempo. Já parou para pensar nisso? Se você fica horas na frente de uma televisão todos os dias, 6, 7 horas, isso estará roubando o seu tempo. Então, a primeira coisa é saber valorizar o seu tempo. A segunda direção é: faça a coisa certa. Você já ouviu falar? Os fins justificam os meios? Isso não é verdade. Se você faz sim algo errado e ilícita, como ganhar dinheiro de forma corrupta? Isso vai ser ruim para você. Tudo o que se faz de errado, ainda que os resultados são satisfatórios, no fim será pura perda. E a terceira direção é: você precisa fazer sua parte. Se você quer mesmo ter sucesso na vida, precisa ser responsável por sua parte. Ninguém vai fazer sua parte por você, nem Deus vai fazer por você aquilo que somente você deve fazer. Existe um ditado verdadeiro que diz: faça a tua parte que Deus te ajudará. Isso é verdade. Deus até nos dá sabedoria e direções. Ele até nos dá a semente. Porém, somos nós que devemos plantar na terra, e a terra fará a parte dela. Faça a sua parte e continue fazendo a sua parte. Se você tiver que mudar a rota e ajustá-la, ok, faça isso. E lá na frente, você verá sua vida brilhar. Deus é especialista em reinventar as pessoas. E talvez você não saiba, mas houve um homem na Bíblia chamado Naamã, comandante do exército da Síria. Ele era respeitado, honrado, forte, rico, mas carregava uma sentença terrível. Ele era leproso. A lepra naquele tempo era equivalente a uma sentença de morte lenta. Naamã já não podia mais ter contato pleno com a esposa, não podia mais abraçar sua filha, não podia mais se alegrar com seus soldados como antes. A doença estava consumindo não apenas sua pele, mas sua identidade, sua alegria e seu futuro. Ele tinha poder, mas não tinha cura. Ele tinha posição, mas não tinha esperança. Até que uma palavra vinda de Deus, através do profeta Eliseu, mudou tudo. Naamã viajou até Israel, esperando encontrar rituais, cerimônias, algo impressionante. Mas Eliseu nem sequer saiu de casa. Apenas enviou uma ordem simples e humilhante para um general: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou indignado. Como um homem tão importante iria obedecer a uma instrução tão simples? Mas, quebrado por dentro e cansado de sofrer, ele decidiu descer do seu orgulho. Naamã mergulhou 1 vez, nada. Mergulhou 2, nada. 3,
4, 5. Nada mudou. Até que, no 7º mergulho, a Bíblia diz que sua carne se tornou como a de uma criança. Deus o reinventou. Deus o restaurou e lhe restaurou a vida e a dignidade e sua família e o seu futuro. E tudo isso começou quando ele decidiu obedecer, humilhar-se e confiar. E este é o grande segredo, a obediência à direção de Deus. Isso me faz lembrar do batismo nas águas. Se você quiser mesmo ter o perdão de Deus e realmente ter paz, seja humilde como Naamã, que mergulhou no Jordão e teve sua vida restaurada. O que eu quero te dizer é simples. Você precisa reagir e recomeçar, mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo sem forças, porque Deus faz novo tudo aquilo que parecia acabado. Como agora quero fazer sobre a sua vida uma declaração profética. E você possa repetir comigo. Declare com sua voz ou na sua mente: eu deixo o que ficou para trás. Eu largo o peso do meu passado, as dores, perdas e arrependimentos. Eu me enlevanto em Deus. Eu me reinvento pela fé. Eu avanço para o propósito e eu prossigo para o alvo que Deus preparou para mim. E é isso que Deus deseja para você hoje. Se este conteúdo te ajudou, deixe seu like, curta, compartilhe com seus familiares e amigos e deixe seu comentário. Isso vai ajudar o YouTube a entender a relevância do nosso canal. Até o próximo vídeo.